Fala galera, hoje a gente está aqui no canal do Latitude para falar sobre a Amazônia. E a motivação vem do decreto presidencial do Michel Temer, que colocou fim à Reserva Nacional de Cobre e Associados. Mas antes de falar sobre essa questão política, é fundamental que a gente evidencie as questões ambientais, ecológicas e a importância da floresta amazônica. Uma das maiores florestas do mundo, uma biodiversidade gigantesca, tanto de fauna quanto de flora, e a questão mais importante da floresta amazônica diz respeito à condição climática, né? A floresta amazônica estabelece uma série de parâmetros, uma série de condições que são fundamentais para que a gente possa entender o clima, tanto no ordenamento global, quanto aqui numa escala mais específica de análise discutindo a América do Sul e, sobretudo, o Brasil. A floresta amazônica age como uma reguladora do clima, ela coloca na atmosfera um volume muito grande de umidade através da evapotranspiração, que é o vapor d'água liberado pela cobertura vegetal ali na floresta. Ela ainda atrai boa parte da umidade oceânica para dentro do continente e vai dispersar essa umidade em direção às porções mais ao sul da América do Sul, inclusive aqui no centro-sul do Brasil, né? Esse fenômeno a gente conhece como rios voadores. Os rios voadores são muito importantes porque normalmente entre 30 e 40 graus de latitude, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, são as regiões propícias, pela circulação geral da atmosfera, à formação de desertos. Isso não acontece aqui na nossa área, e não acontece por quê? Por conta desse volume muito significativo de umidade que sai da região amazônica e vem aqui para o centro-sul do Brasil e centro-sul da América do Sul, né? Então é muito importante a floresta amazônica para a regulação climática. Esse fenômeno é conhecido como a teoria da bomba biótica de umidade. Então, quando a gente fala de impactos na região amazônica, eles não ficam restritos àquela área, né? Falar em impactos sobre a floresta amazônica é ganhar uma amplitude muito grande desses eventos. O clima global pode ser alterado, o clima brasileiro pode sofrer um processo de alteração importante em função de como vai se desenvolver ou não esses impactos, esse avanço dessa supressão ambiental na região amazônica. É importante destacar que nos últimos 40 anos nós já perdemos 762 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. Entre 2004 e 2012 houve uma redução no desmatamento da ordem de 80%, mas ele voltou a aumentar a partir de 2012. E só para que vocês tenham consciência do que a gente está falando, entre 2015 e 2016 nós batemos recordes de áreas perdidas na Amazônia em função das queimadas. E a partir disso a gente tem um entendimento que é fundamental preservar a floresta amazônica. Parece que na contramão de todo esse processo, o governo do Michel Temer estabelece aí o fim da Reserva Nacional de Cobre e Associados. Essa reserva ela foi criada em 1984 e ela impedia a utilização daquelas áreas para exploração privada. Então nenhuma empresa privada poderia estabelecer alguma atividade mineradora naquela região, e mais do que isso, o Estado tinha como exclusividade a exploração, uma exploração de ordem científica. O que ia ser feito ali era uma série de pesquisas científicas para avaliar a viabilidade ou não da exploração mineralógica naquela área. Essas pesquisas não avançaram muito e aquela região virou uma grande área de proteção ambiental. Foram criadas 9 unidades de proteção ambiental naquela área. Inclusive, terras indígenas estão estabelecidas ali. O decreto libera essa área para exploração de empresas privadas, que a partir de agora podem explorar ouro, manganês, ferro, bauxita e cobre que tem naquela área. Inclusive, as notícias que estão sendo divulgadas por alguns periódicos indicam que empresas canadenses sabiam desse decreto extinguindo a Rencas 3 meses antes do que foi divulgado aqui no Brasil. E a gente sabe o tamanho dos impactos ambientais que pode ser gerado por essas atividades. Basta lembrar de Mariana e tudo aquilo que aconteceu. Mariana, Serra Pelada, Serra dos Carajás, são todas áreas muito degradadas em função da mineração. E agora essa perspectiva pode ser ampliada dentro da floresta amazônica. Mais importante do que discutir a criação dessa unidade de mineração na Amazônia, que vai ser uma área maior que a Dinamarca, é o precedente que é aberto, e daqui a pouco a gente pode ter uma série de estruturas de mineração instaladas dentro da floresta amazônica, e aí os impactos eles podem ser bem sérios, bem graves, e toda aquela questão de importância ambiental, importância climática da Amazônia acaba correndo um sério risco aí. E a preocupação, ela não deve se dar apenas sobre a Amazônia.
O Cerrado também está perdendo uma área muito importante através das práticas agrícolas, da expansão da fronteira agrícola. A Mata Atlântica completamente devastada, a Mata de Araucária também com processo de alteração impressionante, com apenas 4% da cobertura vegetal original. Então essas questões ambientais e ecológicas, elas precisam ser acompanhadas muito de perto, né? As questões econômicas não podem sobrepor aí a questão de preservação ambiental, sobretudo nesses núcleos que nós destacamos aqui. Eu fico por aqui, valeu, muito obrigado e até a próxima.